Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Suporte comigo os meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos lucros e dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor dará a você entendimento em tudo. Repita comigo: o Senhor dará a você entendimento em tudo. O Senhor dará a você entendimento Em tudo. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro, até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos com Ele, também reinaremos com Ele. Se o negamos, Ele também nos negará. E se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois Ele não pode negar a si mesmo. Até aqui pode se sentar. Aleluia. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Esse finalzinho aqui nos deixa claro que ser fiel é mais do que Deus ele ter algumas atitudes fiéis. Deus ele é fiel. E como Ele é fiel, Ele não pode não ser fiel. Igual a gente é fiel com algumas coisas, a gente é fiel com algumas pessoas, com alguns negócios, e outros menos, ou outros não. A gente acaba se distraindo, porque a gente não é fiel na nossa essência. Mas Deus, Ele é fiel. E se Ele é fiel, é impossível que Ele seja infiel em algum momento. Então, por exemplo, nós afirmarmos que Deus é infiel, ou foi infiel com a gente, ou foi infiel com a sua palavra, é um erro, porque Deus ele é fiel e Ele não pode ser infiel. Assim como a palavra de Deus fala que Deus é amor. Então, se Deus é amor, é impossível que Deus odeie alguém, porque Ele não tem amor, Ele não sente amor, Ele é amor. E isso nós chamamos de atributos incomunicáveis de Deus, que só Ele tem, só Ele é amor, só Ele é fiel na sua própria, só Ele tem essas coisas. A gente é fiel de vez em quando, a gente ama de vez em quando, mas só Ele é. Só Ele é o próprio amor. E isso faz com que seja impossível que Ele odeie alguém, por exemplo. E isso significa também que Ele vai mandar pessoas para o inferno que Ele ama. E a grande briga e treta do momento não, da vida, sempre foi essa, né? Que as pessoas escolhem se voltar contra Deus com a pregação, com a desculpa que Ele é amor. E o amor hoje em dia significa você aceitar tudo, significa você assinar embaixo de tudo aquilo que as pessoas fazem, porque afinal você ama essa pessoa. E se você ama essa pessoa, você tem que concordar com ela em tudo, mas isso não é amor. Isso não é amor. E Deus ele nos mostra isso, que mesmo Ele sem concordar com muitas coisas que nós fazemos, Ele continua nos amando e para sempre nos amará. E isso é inegociável. Assim como a sua fidelidade. Sempre bom destacar aqui para vocês que nós estamos lendo aqui a segunda carta de Paulo a Timóteo. E a segunda carta de Paulo a Timóteo é a última carta que o apóstolo Paulo escreve. Ele escreve 13 cartas no Novo Testamento. E a última carta, as últimas palavras de Paulo, é a carta a Timóteo, a segunda carta a Timóteo, que nós estamos lendo aqui. Então o contexto aqui, ele está longe de Timóteo, Paulo está preso, Timóteo está em uma missão em Éfeso, ali levantando pastores, levantando líderes, porque haviam pessoas que estavam se desviando na fé, pregando outra palavra, pregando outro evangelho, e Paulo envia Timóteo a Éfeso para que ele institua ali bispos, presbíteros, pastores, para que eles instruam essa igreja e coloquem a igreja no eixo. E Paulo ele começa a escrever e ele fala, portanto, versículo 1, meu filho, fortifique-se na graça. Nós vamos falar de fidelidade aqui. Eu fiquei me perguntando o dia inteiro se eu falaria da fidelidade de Deus ou da nossa. Qual fidelidade nós precisamos comentar mais? A fidelidade de Deus ou a nossa? E parece que vai ser um pouco de cada uma. Porque a fidelidade de Deus nós já sabemos que Ele é fiel. Mas nós não conseguimos enxergar isso no dia a dia.
A gente coloca algumas expectativas em Deus, naquilo que nós pedimos para Ele, naquilo que nós esperamos dEle. Quando isso não acontece, nós queremos rotular Ele como infiel, ou falar que Ele não cumpriu com a sua palavra, ou alguma coisa do tipo, e parece que nós estamos esperando algo e não vem, e a gente é infiel, pronto, acabou. Então, na verdade, o nosso trabalho com a fidelidade de Deus aqui é mais compreender quem Ele é, e que fidelidade é essa, e aí sim trabalhar na nossa fidelidade com Ele. O pastor falou aqui no início, beleza, Ele é fiel, mas e nós? Será que nós somos fiéis? O que nós estamos fazendo? Será que nós estamos sendo fiéis? E a palavra que fica aqui no começo do versículo é a graça. Nós não conseguiremos ser fiéis sem a graça de Deus. A graça de Deus, todos nós sabemos que ela é um favor que nós não merecemos. Ou seja, é um presente dado por Deus para pessoas que não mereciam aquilo. Nós tínhamos uma conta para pagar, que ninguém aqui tinha capacidade de dinheiro, ninguém aqui não tinha pecado para pagar. E Deus, Ele nos dá um presente pagando essa conta para nós. E esse presente é chamado de graça, porque nós não merecemos. Mas a graça, mais do que apenas um presente que nós não merecemos, ela é o poder capacitador para nos manter em santidade e nos manter fiel. Aleluia. Nós só podemos ser fiéis com a ajuda da graça de Deus. Amém. Quando nós falamos de graça de Deus, nós falamos de misericórdia. Nós falamos que a misericórdia dele estará conosco. E nós só conseguiremos ser fiéis a partir de um entendimento. Um entendimento que nós não merecíamos. E Ele pagou essa conta por nós. E agora, eu já dei esse exemplo há muito tempo, mas eu vou dar esse exemplo de novo, tem muita gente que não ouviu. Imagina que você recebeu um presente. Eu vou colocar, eu te dei um presente. Eu paguei uma viagem para você para Porto de Galinhas. Porto de Galinhas é bom, hein? Paguei uma viagem para você para Porto de Galinhas, uma semana com tudo pago, no hotel lá com almoço, café da manhã, janta, ceia, né? Tem ceia lá no Nordeste, tem ceia. All inclusive, tudo incluso. Porto de Galinhas, aí viagem para Maragogi, caminho de Moisés, lá você vai ver o caminho de Moisés. Tudo lindo, maravilhoso. Eu falei para você, ó, vai lá, tá tudo pago. Aí no final da viagem eu chego lá, aí eu tô com você lá no hotel. Aí eu te peço, meu amigo, será que você pode ir no mercado para mim comprar um copo de água para mim, uma água para mim? Você nega alguma coisa para mim? Dá vergonha de negar. Imagina um cara que pagou tudo para você e aí ele te pede uma coisa muito simples. Ele te pede uma coisa, ó, vai ali comprar uma água para mim, pega um copo de água para mim. E aí você não tem coragem de negar. A gente fica envergonhado de negar, sabe? Porque Ele nos entregou tanto e nós precisamos retribuir de alguma forma. E esse entendimento da graça é o que Deus fez por nós. Porque Ele pagou uma conta que nós não conseguiríamos pagar, muito mais cara que uma viagem para Porto de Galinhas, muito mais cara, e Ele nos pediu uma coisa: sejam santos como eu sou santo. Ele nos pediu isso. Ele nos pediu: sejam santos como eu sou santo. Sigam no caminho de santidade. E esse caminho só é viável, nós só conseguimos seguir esse caminho se nós entendermos que Ele pagou essa conta por nós. Se nós entendermos que Ele já fez alguma coisa por nós. Agora, se nós ficarmos esperando algo a mais para viver em santidade, nós nunca conseguiremos. Se nós sempre buscarmos alguma coisa a mais para tentar buscar mais a face de Deus, nós nunca conseguiremos. E é por isso que Paulo começa: fortifica-se na graça. Onde você precisa procurar força? Na graça. Aonde eu vou arrumar força? Eu estou fraco na caminhada, eu não tenho mais a força de antes, eu estou na igreja há 10 anos, 15, 30 anos, eu não tenho mais o mesmo vigor, eu não consigo cantar igual, eu não consigo tocar instrumento igual, eu não consigo adorar igual, eu não consigo nem ficar no banco igual eu ficava no começo. Onde eu vou buscar forças? Na graça. Aleluia. Nós buscaremos força na graça, e essa palavra que Paulo escreve para Timóteo: fortifica-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que ouviu na presença de muitas testemunhas. E ele começa a ordenar: confie em homens fiéis, que sejam capazes de ensiná-las a outras pessoas. Ou seja, nós precisamos de homens e mulheres que não saibam apenas ouvir, mas que saibam também ensinar a outras pessoas, porque isso é reino de Deus. O reino de Deus, ele nunca é só para nós, a mensagem nunca é só para nós, o presente nunca é só para nós. Deus sempre quer que nós transmitimos isso para outra pessoa. E quando uma pessoa era cheia do Espírito Santo na Bíblia, cheia de Deus, encontrava Jesus, essa pessoa sempre falava para outras pessoas. Ela contava para outras pessoas. Nós vamos lembrar da mulher samaritana, para muitos é conhecida como a primeira missionária. Ela teve um encontro com Deus, ela teve um encontro com Jesus no poço, e Jesus ali entregou uma revelação para ela, que quebrou ela ao meio.
E ela sai por todo lugar falando: venham conhecer o homem que me contou a minha vida. Venham conhecer o homem que me mostrou tudo. Venham, ele é o Messias. Inclusive, se eu não me engano, para ela, ele é o primeiro que se apresenta como Messias. Ele fala: eu sou o Messias. E ela começa a falar: o Messias está no nosso meio, ele está aqui. O Messias que haveria de vir já está trabalhando. Venham e conheçam ele. Quando você escuta de Deus, quando você recebe de Deus, você transmite. Você começa a escolher pessoas e preparar pessoas que não estejam aptas apenas para ouvir. Vocês não estão aqui só para ouvir. Vocês estão aqui para passar, para ensinar outras pessoas esse caminho. Suporte comigo os sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nem o soldado se deixa envolver em negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar do fruto da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor dará a você entendimento. A minha oração hoje aqui é que o Senhor dê a vocês entendimento de tudo. Entender que a nossa caminhada, ela tem um percurso, e o mais importante é como nós chegamos no final. Às vezes você chegou aqui na igreja, você está caminhando meio fraco, meio triste, meio abalado, meio mais sem força, mas o que importa é depois, é o final. O que importa é você sair daqui revigorado, fortificado na graça, para continuar caminhando e chegar no final. Porque é no final que a conta vai ser fechada. O caminho importa, mas o final, a linha de chegada é o que vai mandar, é o que vai separar, é o que vai trazer para nós uma coroa de salvação ou uma de condenação. Quem lembra das cartas de Apocalipse? Gasta 4 capítulos para falar isso o tempo todo. Ao vencedor daria a coroa da vida, ao que vencer, ao que perseverar até o fim. E falar de fidelidade não tem como nós falarmos sem falar de uma palavra chamada perseverança, que é você seguir caminhando, é você cair, se levantar, você continuar sempre andando para frente, sempre insistindo, perseverando, lutando, porque você sabe que não existe outro caminho. Você precisa perseverar até o fim. E então você será salvo. No final tem uma coroa. Assim como o atleta, ele não ganha se ele não competir. Se ele não entrar em campo, ele não ganha. Ele pode imaginar, ele pode sonhar com a medalha, mas se ele não entrar em campo, ele não vai ganhar. Se você não caminhar, se você não chegar até o fim, você não vai ganhar. Verdade, nós só conseguiremos caminhar com fidelidade através da graça de Deus. A graça transformadora, a graça capacitadora, a graça que nos capacita todos os dias a olhar para Deus e ser gratos por tudo aquilo que Ele fez por nós, e assim nós respondermos a Ele. Não somente a santidade, mas a adoração, tudo vem disso. Tudo parte de um entendimento do que o Senhor fez por nós, e aí nós retribuímos de alguma forma, nós entregamos de alguma forma, tudo vem disso. Você é um crente mais fervoroso a partir do momento que você entende, a partir do momento que você enxerga, a partir do momento que você compreende. Sempre foi assim. Todos, quando os olhos abrem, as pessoas pregam, as pessoas falam, as pessoas se apaixonam por Jesus, as pessoas adoram a Ele, as pessoas caem de joelho, as pessoas reconhecem. Vou dar alguns exemplos. Os discípulos no caminho de Emaús, eles caminharam ao lado de Jesus sem reconhecer quem Ele era. Mas a palavra de Deus fala que na hora do partir do pão, eles olham e eles reconhecem que aquele era Jesus. Ele fala: por acaso o coração de vocês não queimava quando ele nos expunha as Escrituras? Outro exemplo, descredibilizado por nós, o apóstolo Tomé. Ele fala: não seja igual Tomé, que só acredita vendo, mas a gente esquece que quando ele viu, ele acreditou. A gente esquece que quando ele viu, ele acreditou de tal forma que ele entregou uma das maiores revelações do Novo Testamento: tu és o Senhor meu e Deus meu. Ele fala para Jesus depois de ver as feridas na mão dele. Ele vê, ele crê e ele prega. E a gente esquece que ele só duvidou porque quando Jesus aparece pela primeira vez, ele não estava lá. E aí quando ele Tomé volta, o pessoal começa a falar: Jesus ressuscitou, ele não é possível. Eu não acredito, eu só acredito se eu ver, se eu tocar na ferida dele, aí eu vou acreditar. Jesus não foi por mal, olha aqui, ó. Isso significa que Jesus, o nosso Senhor Jesus, morto e ressurreto, Ele ainda tem a forma e as mãos furadas, inclusive. Nós reconheceremos Ele e lembraremos daquilo que Ele passou por nós, daquilo que Ele fez por nós, as feridas que eram para nós, Ele tomou para si. Isso quem disse foi o grande profeta Isaías, 600 anos antes de Jesus nascer.
600 anos antes de Jesus nascer, ele profetizou que o cordeiro mudo seria levado ao matadouro, e pelas suas feridas nós seríamos sarados. Obrigado. Outro exemplo, debaixo da revelação, Jesus chega para Pedro e pergunta: o que vocês acham que eu sou? O que eles estão dizendo que eu sou? Outros falam que sou um profeta, outros falam que você é um professor, um mestre, mas e vocês? O que vocês dizem que eu sou? E Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. E debaixo dessa revelação, Jesus olha para ele e fala: apacenta minhas ovelhas. Tudo parte de um entendimento, tudo parte de você olhar para Jesus e entender a obra completa. E Paulo escreve, ele fala que quando nós lemos a lei sem entendimento, quando nós lemos a palavra de Deus sem entendimento, existe um véu no nosso rosto, que nós não conseguimos enxergar as coisas. E eu tenho certeza que você lembra quando esse véu estava diante do seu rosto. E chegava o irmão para pregar a palavra: Jesus, lá na parábola do grande banquete, ele fala de você, ele te convida, e você: que conversa é essa? Não tem nada a ver, ele é só mais um profeta, é só mais uma palavra, é só mais um livro. Mas e o sermão das bem-aventuranças, o sermão da montanha? Jesus fala: bem-aventurados que têm sede. Não, mas isso aí são só palavras filosóficas. Mas a gente não enxergava, a gente não conseguia enxergar a beleza da palavra de Deus. E Paulo fala que no momento que Jesus entra em cena, esse véu é retirado e nós passamos a enxergar. E quando nós conseguimos enxergar, é nesse momento que a gente larga tudo. É nesse momento que a gente não quer saber mais de nada. É nesse momento que a gente entende e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Parece uma revelação tão simples, irmãos. Você reconhecer que alguém é um Cristo, mas você está reconhecendo que Ele é o Salvador da humanidade. Você está reconhecendo que aquele que foi profetizado que viria, que os judeus esperaram por anos e anos, e esperam até hoje, porque não reconhecem a Jesus como Messias. Eles esperavam, eles ansiavam para que o Messias se manifestasse. E quando o Messias aparece, você precisa reconhecer que Ele é o Messias. Ele é o ungido, Ele é o Salvador. E aí está a nossa salvação, em reconhecer isso e acreditar, em confessar Ele como Senhor. A nossa fé é simples. É verdade, aleluia. Mas ela só é simples quando a gente enxerga. E quando a gente lembra do nosso tempo de escuridão, a gente lembra que a gente não entendia nada disso. A gente não entendia nada disso, a gente falava que cria em Deus, mas a gente não sabia explicar quem era o nosso Deus. A gente falava que acreditava em Deus, o Deus que criou, Deus criou tudo lá em 7 dias. Adão comeu a maçã lá, não sei o que lá, mas a gente não entendia, a gente não sabia o que era. A gente pegava um ramo, no domingo de ramos, a gente não comia carne na quaresma, mas a gente não entendia direito o que a gente fazia. A gente fazia isso porque o nosso pai mandou, a gente fazia isso porque desde que eu nasci eu fazia isso. E quando alguém perguntava: Deus te abençoe, você falava: vá com Deus também. Mas você não entendia, você não sabia que Deus era esse, você não sabia o que era abençoar uma pessoa, você não sabia o que era orar por uma pessoa, você não sabia nada. Mas a partir do momento que os seus olhos se abrem, você reconhece quem é Jesus, a vida muda. Glórias a Deus. E a vida muda e nós conseguimos entender o que é prioridade de verdade. Eu falei aqui que essa aqui era a última carta de Paulo. Paulo está preso, sob algemas, e a prioridade dele é escrever para o seu filho na fé, Timóteo. E ele fala: fortifica-se na graça. E ele continua dizendo: por isso, versículo 10, eu suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação. Ou seja, ele suporta tudo para que também outras pessoas alcancem a salvação, assim como ele alcançou. Então isso quer dizer que você precisa suportar não somente por você, não somente pelo seu bem-estar, não somente para você ser salvo, mas para que outras pessoas sejam salvas através de você. Já parou para pensar quantas pessoas deixarão de ser salvas se você desistir hoje? Meu Deus. Já parou para pensar quantas pessoas não terão acesso à palavra de Deus se você resolver parar hoje? Já parou para quantas pessoas não saberão nunca o que é uma adoração a Deus como igreja se você desistiu de ministrar com o instrumento hoje? Você já parou para pensar isso? As consequências que é de uma vida e várias vidas. E Paulo fala: eu suporto isso não por mim, mas eu suporto para que eles alcancem a salvação, assim como eu alcancei. Aleluia. Eu suporto para que outras pessoas alcancem. Eu suporto porque se eu estou nessa terra ainda, é porque ainda pessoas precisam ser alcançadas.
que está em Cristo Jesus com glória eterna. Essa palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele também viveremos. Isso aqui é uma canção, isso aqui é o mínimo. Essa palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele também viveremos. Se perseverarmos, também reinaremos. Se o negamos, Ele nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Olha o contraste, irmãos. Olha o contraste que Ele faz aqui. Se morremos com Ele também viveremos. A gente já não entende. Se a gente vai morrer, como nós vamos viver? Já fica confuso para a gente. Mas se o véu sair do seu rosto, você está entendendo. Você vai entender o que é vida de verdade. Se perseverarmos com Ele também reinaremos. Ou seja, tem recompensa. Se nós perseverarmos para chegarmos ao fim, tem recompensa. Eu nem estou falando da salvação. A salvação, nós somos salvos, nós temos a certeza da nossa salvação. E eu não estou contando com isso, mas existe ainda recompensa a mais. Mas a gente não está nem preocupado com isso, porque a gente já está salvo. Que vier lucro, a gente já está lá. A gente já está lá. Nós passaremos por um julgamento, mas não para saber se a gente está salvo ou condenado. Nós passaremos por um julgamento que na verdade é uma cerimônia de galardão. Nós que somos salvos, não seremos julgados para ser condenados ou salvos, porque nós já somos salvos. A conta já foi paga. O que nós passaremos ali é por uma cerimônia de galardão dos santos. Isso é o que a palavra de Deus chama. Ou seja, tem recompensa. Se o negamos, Ele nos negará. Ou seja, tem resposta. Para aquele que nega Jesus, Ele nega de volta. Você percebe que Ele é justo. Você percebe que Ele vai trabalhando com justiça. Ou seja, se perseverar, se você chegou até o fim, por que Ele vai te negar? Ele vai te dar uma coroa. Mas se você o nega, Ele te negará também. E isso só é verdade, só é possível, irmãos, porque nós somos livres para escolher amar a Deus. E aí Ele nos dá essa opção. E se nós negamos, não tem problema. Você vira as costas para Deus e Ele te negará naquele grande dia. Mas se somos infiéis, aí não é igual negar. Aí Ele fala, não é se somos infiéis, eu também vou ser infiel com você. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Ou seja, Ele não pode ser infiel com a gente, Ele não pode ser infiel com a palavra dEle, com aquilo que Ele falou, com aquilo que Ele prometeu, porque Ele é fiel. Ele não se sente fiel, Ele não acorda fiel, Ele é fiel. Então Ele não pode ser infiel. Então se a palavra dEle está colocada, não tem curva, não tem letra miúda. Igual a gente que combina uma coisa e faz outra porque não foi de agrado. Igual a gente que muda as coisas no meio do caminho porque a gente não gostava mais. Ele não. Ele falou e vai se cumprir. Ele falou e vai se cumprir. Se perseverarmos até o fim, se formos fiéis até o fim, seremos salvos. Falamos da fidelidade de Deus. Ele é fiel. Ele nos sustenta, Ele nos guarda, Ele vai estar conosco, como as meninas cantaram aqui. Nós sabemos o que nos espera no futuro. E a minha alma fica aliviada. Já está chegando o tempo. Ou seja, nós sabemos o que nos espera no futuro. E isso deixa a nossa alma aliviada. Vamos olhar para o contexto de Paulo aqui. Paulo escreve a última carta dele, sabendo, tendo a certeza que ele ia ser morto, que ele ia ser condenado à morte na cadeia. Mas ele sabe para onde ele vai. Ele sabe tanto para onde ele vai que ele tem paz de escrever uma carta, escrever poemas, escrever músicas e endereçar para aquelas pessoas que ama. Pessoas como nós, provavelmente nós ficaríamos desesperados, sem saber o que fazer. Às vezes até se matavam antes, até pulavam antes. É isso que as pessoas fazem quando tem desespero. As pessoas se matam antes, nem esperam, não vou nem esperar a morte, já vou se matar logo, para acabar com isso. E aqui nós encontramos um homem condenado à morte, preso sob cadeias, que está em paz. Que está escrevendo uma carta para aquele filho que ele ganhou na fé, que ele ama e que ele deseja que ele permaneça firme na fé. Semana passada nós fomos lá no irmão Roberto e nós estávamos comentando uma palavra, a palavra de Filipenses. E Paulo começa a escrever a carta e fala: minha alegria é que vocês permaneçam firmes. Ou seja, a alegria de um cristão, a alegria de um servo de Deus é chegar numa igreja e ver as pessoas que um dia levantaram as mãos da mesma forma, firmes. A alegria, não tem outra alegria como líder. A alegria como líder é chegar na igreja,
20 anos depois e olhar aquela ovelhinha que ele pregou e buscou e ela está lá. Glória a Deus. Aleluia. Essa é a alegria do cristão, de que as pessoas permanecem firmes na fé. E isso é tão verdade que Paulo poderia escrever qualquer coisa aqui. Mas ele fala: a minha alegria é que você está firme, fortifica-se na graça, fica firme. A minha alegria é que você fique firme. O meu desejo é que você fique firme. Então quando nós chegamos numa igreja, quando nós pregamos com algumas pessoas, quando nós lembramos daquelas pessoas que se converteram através da nossa vida, nosso desejo tem que ser que essas pessoas permaneçam firmes. O nosso desejo tem que ser que essa pessoa fique de pé e não caia. E se cair, a tristeza do afastamento precisa estar no nosso coração também. Eu te devo tudo e me sinto mal pelo Senhor não me cobrar nada. Deus, Ele cobra algumas coisas, mas cobra um pouco, né? Como eu falei, né? Comparado àquilo que Ele nos deu para nós, o que Ele pede para nós é muito pouco. O que Ele pede para nós é quase nada, comparado com aquilo que Ele já fez por nós. E o cristianismo, a nossa fé, é diferente de algumas outras que trabalham com uma moeda de troca, trabalham com uma barganha, onde você entrega alguma coisa para receber algo em troca, onde você paga alguma coisa para depois, no final, você ser recompensado. No cristianismo, nós não temos nada para oferecer para Deus. Nada que nós oferecemos para Ele é bom o suficiente. Nós não temos nada, a não ser os nossos pecados. E se você tem pecado, se você se encontra, se sente sujo, se você acredita que você é um pecador, você tem tudo o que precisa para entrar na fé. Porque a nossa fé não é formada por pessoas autossuficientes, por pessoas que não pecam, pessoas que não erram. Nossa fé é formada por aquelas pessoas que são fracas e precisam de um Salvador. Quando você se encontra fraco, precisando de um Salvador, Ele se apresenta para você. E eu quero ler um texto com vocês aqui, o texto é Mateus 12. Mateus 12, versículo 20. Mateus 12, 20, rapidinho. Mateus 12, 20 diz assim. Vou ler um pouquinho mais para trás. 18. Eis o meu servo a quem escolhi, o meu amado, em que tenho prazer. Porém sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça às nações. Não discutirá nem gritará. Ninguém ouvirá sua voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado e não apagará o pavio que fumiga. Até que a vitória e a justiça em seu nome as nações porão a sua esperança. Nós falamos aqui, acabei de falar que quando nós se encontramos precisando de Deus, uma situação de pecado, Ele se apresenta para nós. Ele não apenas se apresenta para nós e nos deixa só, Ele vai estar conosco até o fim. Esse texto aqui fala que Ele que se apresentar, o servo, Ele que se apresentará, Ele vai anunciar às nações, a justiça das nações. E Ele não quebrará o caniço rachado e não apagará o pavio que fumega. O que isso significa? O pavio que fumega é um pavio que tem uma brasinha lá no final ainda, sabe? Isso significa que se você der um sopro, ele acende de novo. E o Deus, o Jesus, o nosso Deus Todo-Poderoso, não vai ser Ele que vai pisar para apagar esse pavio. Pelo contrário, até o fim Ele estará disposto para acender novamente. Até o fim Ele estará disposto, não vai ser Ele que vai fazer isso. Não vai ser Ele que vai apagar essa chama. Até o final, Ele vai estar disposto a acender esse pavio novamente. E não matar aquele pecador que ainda tem chance de arrependimento. Verdade. Isso significa que não importa onde você esteja, não importa onde você foi, não importa qual seja o fundo do poço, Deus não apagará o pavio. E Ele te levantará se você der um passo em direção a Ele. Se você der um passo em direção a Ele, esse passo é através da graça de Deus. Esse passo é através da graça de Deus e através da graça de Deus nós seremos fiéis. Nós seremos fiéis a Ele, nós retribuiremos a Ele apenas o nosso louvor e a nossa adoração, porque Ele é digno de tudo isso. Ele é digno de tudo isso. E quando nós encontramos com pessoas que foram salvas, a reação dessas pessoas é adorar a Deus, é louvar a Ele e esperar isso por toda a eternidade, porque não tem nada melhor do que isso. E é isso que nós queremos fazer, viver uma vida de adoração a Ele. E adoração não é somente nós cantarmos hinos de louvor a Ele, não é somente nós cantarmos hinos bem tocados, mas é viver uma vida em santidade. Não tem adoração melhor do que uma vida em santidade,
uma vida buscando os princípios de Deus, uma vida sendo melhor a cada dia, uma vida se limpando a cada dia, uma vida buscando a Deus a cada dia, pegando menos a cada dia, se limpando a cada dia, se santificando a cada dia. Porque no fim das contas ele fala que sem santificação ninguém verá Deus. E santificação, irmãos, é um processo de se limpar todos os dias, ser melhor do que ontem. Se limpar todos os dias. Pecou, ele é fiel e justo. Peça perdão, confesse a ele. E levante. Levante mais uma vez, porque ele não apagará o pavio. Ele estará até o fim, de braços abertos para nós. Quanto tempo nós temos? Não sabemos. Podemos ter bastante tempo, mas podemos ser com aquele ladrão da cruz, já pensou? No final da vida, ele alcançou a salvação. Mas tem pessoas que não têm esse tempo, não têm esse privilégio que o ladrão teve, de confessar a Jesus no último momento da sua vida e ser salvo. Mas nós, que hoje temos acesso à palavra de Deus, nós se rendemos a Ele em adoração e fidelidade, porque nós sabemos que Ele é fiel. E se Ele é fiel, nós também queremos ser fiéis com Ele. E fiéis com a palavra dEle. E honrar com a palavra dEle, e honrar com o nome que nós carregamos, e honrar com o nome que nós cantamos e adoramos, e honrar com a palavra dEle, que nós ensinamos, pregamos e louvamos. Porque a palavra dEle ela é justa e é fiel. Se nós continuarmos lendo o texto de Timóteo, ele vai falar que Timóteo precisa permanecer na graça. Ele precisa permanecer firmes. Porque no futuro, em tempo não muito distante, se levantarão enganadores, falsos profetas, falsos mestres. Vários e vários enganadores por aí. Vocês têm mais experiência com Deus, já devem ter conhecido vários. Mas vocês permaneçam firmes naquilo que foi ensinado. Permaneçam firmes na palavra. Só há um único Senhor. E esse Senhor é o Alfa, o Ômega, o princípio e fim. Que nós cantamos hoje aqui. O início e o fim, o teu reino é eterno. O autor da fé. Ele não é somente o autor, ele é o autor e o consumador da fé. Ou seja, é Ele que planta a fé em nós. E é Ele que conclui a nossa fé no final das contas. É Ele que está por trás de tudo. E nós precisamos dele, nós dependemos dele o tempo todo. Fica de pé, irmãos, eu quero orar com vocês. Obrigado, Deus. Nós vamos passar aqui esse mês falando sobre fidelidade. Eu espero em Deus que nós saiamos mais fiéis, né? Saiamos daqui mais compreendidos da palavra de Deus. E precisamos sair do raso. Precisamos conhecer de Deus. Já passou do tempo de adorar um Deus desconhecido, um Deus que a gente não conhece. E eu falo sempre muito isso porque é uma maior verdade. Você só não adora o Deus com intensidade porque você não conhece o Deus que você adora. Se você conhecesse Ele, você abria a sua boca. Ah, mas eu sou tímido, eu adoro assim quietinho, não sei o quê. Quem escolhe o jeito de ser adorado é Deus, irmãos. Batam palmas todos os povos, cantem, gritem, dancem, levantem suas mãos. É Ele que escolhe o jeito de ser adorado. Se você é tímido, nosso Senhor não é. Talvez você adora pouco porque você não conhece Ele de verdade. É assim mesmo. Mas no dia que você conhecer Ele, você adorará Ele, cairá de joelho e levantará a sua voz de adoração. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por essa palavra, Senhor. Nós queremos sair daqui mais fiéis, mais verdadeiros na nossa vida, mais fiéis à sua palavra, mais fiéis, Senhor Jesus, à vida cristã, mais fiéis àquilo que nós prometemos e muitas vezes não cumprimos. Senhor Jesus, eu oro para que o Senhor derrame sobre nós uma força, derrame sobre nós um ânimo da caminhada, o ânimo do princípio de tudo, que o Senhor não se agrada na frieza, o Senhor não se agrada no desânimo, o Senhor não se agrada nas pessoas caladas, na adoração calada, o Senhor se adora em quem elogia a Ti, quem louva o Teu santo nome, quem exalta o Teu santo nome, porque é isso que nós faremos por toda a eternidade, pelos séculos dos séculos, nós diremos que Tu és santo e poderoso. E nessa terra, enquanto esse tempo não chega, nós queremos ser uma igreja que Te ama, uma igreja que Te adora, uma igreja sedenta, Senhor Jesus. Ah, Senhor Deus, se aqui existem pavis ainda fumegando com aquela brasa fraquinha, que o sopro do Espírito Santo alcance nessa noite, reacenda a chama que há em nós, reacenda a chama do Espírito Santo, e nós possamos ser, assim como éramos no princípio da caminhada, com fôlego, que possamos ser como Josué, como Caleb, que fala que o meu fôlego é os mesmos 40 anos atrás, quando eu comecei a caminhar no deserto, ainda assim é o mesmo fôlego, o mesmo ano que nós caminharemos para a terra prometida. E não importa
quantos desistam, quanto parem na caminhada, nós chegaremos até o fim. Nós chegaremos à terra que mana leite e mel. A cidade de ouro, as ruas mais bonitas que nós já podemos conhecer, e com o nosso Senhor Jesus, para sempre conosco. Nós oramos, Deus Pai, em nome de Jesus, e que a tua graça e a paz estejam sobre a tua igreja. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.